Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com a coordenadora geral do Sindiúti-MG, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Denise Romano. Olá, Denise, bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Rodrigo. Bom Prazer dia. estar participando aqui com vocês. Denise, um dos assuntos mais comentados e falados nas últimas semanas é em relação à volta às aulas. O Estado afirmou que essa retomada ela está próxima, apresentou alguns protocolos. A Prefeitura de Belo Horizonte também, mas decidiu aguardar aí os indicadores da Covid-19 na capital mineira. E o Sindiúti afirmou ontem, né, que vai fiscalizar as escolas do Estado. Como vai ser essa fiscalização? Qual é o objetivo dela? Bem, primeiro eu estava ouvindo, né, o jornal antes de iniciar o bloco, esse programa Café com Política, e eu ouvi vocês dizendo dos números assustadores da última semana, da semana mais mortal da Covid, no Brasil e em Minas Gerais. Então, acho que essa é a primeira observação. Todos os argumentos que ancoram e que defendem um retorno presencial, mesmo que escalonado, híbrido, essa palavra, escalonado ou híbrido é o nome que o Estado está adotando, são demolidas pelos números que nós temos visto de contaminação. Números crescentes, assustadores e que trazem risco que ainda não se compreende corretamente de contaminação e crescimento de contaminação, inclusive de faixas etárias que não estavam antes correndo riscos mais graves, vamos dizer assim. Então, acho que essa observação é importante que a gente faça. O Sindiúti denuncia há muito tempo a falta de condições de infraestrutura das escolas estaduais. Falta água, falta insumos, em dias normais, normais de temperatura e de pressão, fora da pandemia. E nós vamos iniciar na segunda-feira um processo em todo o estado de fiscalização e de denúncia das condições em que as escolas estaduais se encontram. A situação da escola é a mesma em relação à infraestrutura, em relação de antes da pandemia. O governo teve um ano para ampliar salas de aula, para melhorar a ventilação das salas de aula, para construir refeitórios. Nós temos dados do censo escolar, de março do ano passado a março desse ano, foi publicado agora, recentemente, semana passada, no site do Ministério da Educação. Minas Gerais tem 1.027 escolas, das mais de 3.400, que não tem sanitários específicos para funcionários. Minas Gerais tem 900 escolas que não possuem refeitório. Refeitório para as pessoas entenderem, é a cantina onde os meninos merendam, né? Algumas escolas têm as mesas coletivas, mas 900 escolas não têm este espaço. Nessas escolas onde não existe esse espaço, os alunos merendam no chão, sentados no chão. Quem é professor, quem é professora, quem é trabalhador em educação da rede estadual sabe bem, e quem é da comunidade, mãe ou pai, o responsável por aluno, ou avó, ou madrinha, qualquer que seja o vínculo, sabe dessa realidade, dessas escolas onde nós estamos dizendo. Então, o que nós queremos, o objetivo desse processo de fiscalização é exatamente demonstrar na prática a impossibilidade das escolas estaduais de Minas Gerais cumprirem, por conta do Estado, por conta da falta de política do Estado, de cumprirem qualquer tipo de protocolo de distanciamento ou de segurança
num estado que está com números altíssimos de mortos, vamos lembrar, Minas Gerais, no dia 1º de janeiro de 2021, tinha 12.001 mortos, hoje são, vocês disseram um número, 18.135 mortos em Minas Gerais. Só em 2021, 6.134 pessoas morreram em 2021. Denise. No início da pandemia, o número até chegar a 6.000 passou-se um tempo. E agora a aceleração do processo está muito assustadora. Sim, pois não, Rodrigo? Só para que a gente possa dinamizar um pouquinho mais aqui o nosso bate-papo. Claro, perfeitamente. Mas eu queria que você explicasse qual é o modelo que o Sindiúti defende para uma volta às aulas. Vocês acham que, por exemplo, bastaria que os professores fossem vacinados? Eu já ouvi alguns especialistas dizendo que bastariam os professores vacinados, ou na opinião de vocês, professores e alunos deveriam ser vacinados, deveria se esperar aquilo que se chama de imunização de massa? Bem, Rodrigo, é óbvio, né? A escola é um lugar de contaminação. Nós já, inclusive, perguntamos ao governo do estado, através de um documento, qual é a possibilidade, qual é o cronograma de vacinação de trabalhadores em educação, e a resposta que nós tivemos foi que o governo obedece ao Plano Nacional de Imunização. A escola é um lugar de contaminação, nós defendemos a imunização, mas não é possível imunizar somente os professores, somente os trabalhadores em educação da escola. Nós sabemos que ainda não existem vacinas para crianças menores, para crianças em idade escolar, né, até 17 anos. Mas já existem estudos, inclusive por conta do aumento de contaminação desta faixa etária, para a vacina para essa idade. O que é importante? Não faz sentido, no momento de pandemia e de importância da imunidade coletiva, nós defendermos vacinação somente para a nossa categoria. É necessário que a população que movimenta tudo que movimenta em volta o funcionamento de uma escola, porque a escola, o aluno não, ele tem um trajeto, ele tem o transporte, os municípios fazem o transporte, esse transporte muitas vezes é compartilhado com alunos da rede municipal, porque é o município que oferta o transporte, servidores, os próprios profissionais do transporte escolar. Então, é necessário e é premente que a vacinação seja ampliada e massificada. O Estado está utilizando a educação não presencial, que vamos deixar bastante claro que nós não substitui o professor na sala de aula, mas poderia ter se pensado, inclusive, um processo de democratização do acesso à internet no Estado, para que os problemas relativos à falta de acesso ao modelo não presencial que o governo implantou desde o ano passado, por conta da pandemia, fosse minimizado, fosse minorado. Mas nós não temos um processo de ampliação do acesso à internet, por exemplo, para os alunos e para os profissionais. Agora, então, Denise, nós defendemos, sim, a vacinação para todos, toda a população, porque não faz sentido imunizar a quem está na escola e não imunizar o entorno da escola. Denise, além dessa questão da vacina e de escolas sucateadas, né? A gente fala sobre isso em muitos momentos, não só nesse momento de pandemia. Há preocupação também com a evasão escolar, com a falta de acesso desses alunos ao conteúdo, né? Muitos que não tiveram acesso a esse conteúdo digital, remoto, e a gente sabe que essa é uma realidade, infelizmente, muito presente aqui no nosso estado. Mas não seria essa volta às aulas, não diminuiria talvez a falta desses alunos, ou diminuiria essa dificuldade desse acesso a algum conteúdo escolar? O cenário não pode ficar pior se essa volta às aulas for mais uma vez adiada? Bem, Thalita, o cenário, eu acho que nós não podemos tratar a escola como se a escola fosse uma ilha. O cenário já está pior.
O cenário já é um cenário que pode se agravar de uma forma muito concreta, não só aqui em Minas Gerais. Manaus é um exemplo que nós precisamos aprender com eles, nós os gestores, né? Porque a população, eu tenho certeza que compreende. Manaus retornou com aulas presenciais em setembro do ano passado, sem testagem dos profissionais, teve um processo grande de contaminação, tiveram que suspender, e depois as questões que aconteceram em Manaus na decorrência desse processo, porque a explosão e o colapso da rede de saúde, por exemplo, ela não começa de um dia para o outro, é um crescente. Todos os estados do país que retomaram aulas presenciais, agora no mês de fevereiro, já apresentam alta de contaminação de professores e alunos. Em Belo Horizonte, 2 trabalhadores terceirizados da prefeitura já morreram, da rede municipal, faleceram. Uma professora em São Paulo faleceu essa semana, uma outra professora, e esse é o nosso temor. Uma outra professora, grávida, não pôde continuar exercendo trabalho remoto, se contaminou e está hospitalizada. Então, para que a gente consiga recuperar os danos da suspensão das aulas, os danos da falta de acesso à internet, tudo que é responsabilidade dos gestores, né, do governo do estado, e não houve essa preocupação, trazer segurança alimentar para os meninos, porque o menino vai à escola para merendar e ele não tem a escola para merendar. Qual é a proposta do gestor para isso? Então, nós precisamos de estar vivos para minimizar esses danos que já foram causados pela pandemia, que nós estamos há 1 ano. Então, tem uma questão que rapidamente, querem responsabilizar como se todos os problemas do mundo, inclusive os sanitários, a escola fosse responsável por resolver. Em outubro do ano passado, quando o governo tentou retornar e o Tribunal de Justiça o impediu e essa liminar continua vigente, o Estado não havia cumprido os protocolos que ele mesmo propôs. Então, nós precisamos estar vivos para que a gente consiga minimizar os danos da pandemia. Mas 1 ano de pandemia, vocês mesmo noticiaram, nós temos um presidente da República que nega a máscara, nega vacina, receitou remédio sem eficácia. E o Brasil é um dos últimos colocados no processo de vacinação. Certo. Então, não é uma questão só pedagógica, vamos dizer assim. É pedagógica e é de saúde pública. E nós estamos defendendo a vida das pessoas, a vida dos nossos alunos, das mães, das avós, das madrinhas e dos alunos. Porque o menos de 1% de contaminação e mortes em crianças é 1% de quê? De qual número? Da população menor de 14 anos no estado, são 2 milhões. O número de alunos do estado, né, da rede estadual ensino médio, porque o estado tem alunos acima dessa idade, 1.500.000. Então, Denise, é 1% de quê? O nosso tempo tá se esgotando aqui. Você sabe que a gente é refém do tempo, mas a gente ainda tem a hora do bate-pronto aqui. Sim. Antes de finalizarmos o nosso bate-papo. Vamos à hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong. Combinado, Denise? Ok, combinado. Para começar, retomada das aulas. Vacina já para todos. Diálogo com o governo de Minas. Difícil. Pandemia. Difícil. Pandemia e educação. A pandemia traz a morte e a educação pode trazer a esperança. Professores querem voltar ao trabalho? Professores sonham com o retorno, mas com segurança. A escola não pode ser um lugar do medo. Ela precisa ser um lugar do conforto. O governador Romeu Zema. Precisa vacinar a população do estado de Minas Gerais.
de forma maciça, não a conta-gotas. Secretária de Educação de Minas Gerais, Júlia Santana. Precisa conhecer o chão da escola. Denise Romano, coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, foi nossa entrevistada de hoje no Café com Política. Denise, obrigado pela entrevista. Obrigada pelo convite, um abraço, bom dia de trabalho para vocês e vacina já para todos e para todas. Ótimo dia para você também, Denise. Obrigada pela entrevista.